Bom dia, boa tarde, boa noite, afinal essa é a internet! E hoje o negócio vai ser um pouco diferente. Nós gravamos um programa junto com a gurizada dos 3 Pontos, um podcast pra Rádio Armazém sobre a editora Abril. Um papo muito interessante, muito legal, pra você que colecionava formatinhos, tá aí um programa ideal. Confere na íntegra o programa no link aqui embaixo do vídeo e roda a vinheta! Fala aí, galera, nós somos os 3 Pontos, eu sou o Regis. Eu sou o Rodrigo. E eu sou o Apeu, jornaleiro. Olá, amantes da arte. A temática hoje, gurizada, a gente vai falar sobre a editora Abril, que foi um marco não só no mundo dos quadrinhos, mas no mundo editorial, aqui nacional, né, cara? Televisivo também. E em N mídias, com o nosso convidado, multimídia, com o nosso convidado especial, Marcel Jacques. Olá, ouvintes e telespectadores. E amantes da arte. E aí a gente quer falar um pouquinho sobre a história da Abril aqui no Brasil, como ela se iniciou. Eu tava dando uma pesquisada, eu vi o podcast dos caras lá do... Por que a gente pegou essa pauta Abril? Porque a Abril tá... Abril... não, eu quero ser o primeiro a falar isso. Por favor. Abril fechou. Abril fechou. Ih, genial! Palmas pro Marcel. Isso aí foi muito bom. Esse aí, que trocadilho. Original essa, ninguém nunca tinha dito. Essa também vai ser agora. Melhor seria se ela tivesse fechado no mês de abril, mas não aconteceu. Aí ia ser completo. Aí nós queríamos dar até pra jogar no bicho, né, cara? Vai ser, como é que vai ser agora? Janeiro, fevereiro, março, maio. Não vai ter Abril. Cara, vocês... Não, vem pro cheio, O que tem no cara? café Eu de preparei a vocês? semana inteira com essa, cara. Em junho de 1950, a editora Abril lançou o primeiro quadrinho, que foi o Pato Donald. Vai lembrar que a parte editorial da Abril é mais revista do que quadrinho, né? Mais revista do que quadrinho. Na verdade, cara, a Abril começou a apostar em quadrinho, mas a própria Abril sempre encarou o quadrinho como um investimento menor. Tá certo. Porque Abril tinha um selo para quadrinho que era Abril Jovem, né? Que era Abril Jovem, isso, exatamente. Era um selo. Mas nós somos uma coisa, muitas vezes, esse investimento que nós estamos comentando, que era menor, era mais focado em revista do que em quadrinho. Uhum. O mercado em quadrinho tem um boom recente, cara. Há pouco tempo atrás era material de criança, entendeu? Sim, Era gibi. claro, era publicado em qualquer tipo de papel, em papel de pão, fosse no que fosse, o pessoal Cara, comprava. eu tô aí dos últimos 15 anos por aí, 15, 17 anos, quando começaram a fazer quadrinhos e vender em livraria, que o pessoal começou a ver quadrinho com um olhar diferenciado, assim, tipo, que não é só história pra criança, mas tu tem quadrinho de terror, tu tem quadrinho adulto, tem quadrinho mais violento, menos violento, enfim, de diversos gêneros pra diversos públicos. Sim. É que nem filme, né? E a editora Abril, ela durante muito tempo foi a grande editora do Brasil, assim. Tudo que era revista, publicação, tava sob domínio da Abril. Então foram décadas de um sucesso aí quase que inabalável. Só que dos últimos anos ela veio sofrendo bastante com... E um dos fatores que eu acredito que seja o fracasso, né, a queda da Abril, um dos principais é que eu acho que o pessoal tá lendo menos. Seja qualquer tipo de publicação e seja quadrinhos. O online tá dando uma quebrada nisso. O online tá dando uma quebrada, mas hoje em dia o pessoal... É interessante, lá na Comic Con RS... teve um painel sobre quadrinhos digitais, né? Um pingo de gente. Até teve o cara da Panini dizendo lá que até 2, 3% da população consome quadrinhos digitais. É mesmo. Só que quando teve um carinha lá do Choque de Cultura, lotou o espaço. Quer dizer, a internet hoje está muito mais voltada para áudio e vídeo do que leitura. A leitura hoje de informação, hoje o pessoal vê informação em Facebook e WhatsApp, Pois né? o pessoal só quer a manchete, só quer uma frase que explique fulano de tal levou facada, é isso. Não importa o resto. É verdade. Então, eu acredito que um dos problemas que a editora sofreu ao longo dos anos foi isso, foi a falta de leitores, além de outros aí que a gente vai discutir. O que eu posso falar é a questão, por exemplo, com a internet, com o advento da internet, né? Fala bonito, André. Geração conectada, como é que é? As piratas do cyberespaço, essa coisa, né? A rede mundial de computadores e tal. World Wide Web. Isso aí é uma das principais mídias que tem, que é impressa, que é revista, jornal, mídia televisiva, que são as emissoras de televisão, e rádio. A que mais foi impactada é a mídia impressa. Ela não conseguiu ainda entrar nesse mundo digital com força, entendeu? Tá chegando, né, agora, mas é que agora, no caso, não seria no caso da Abril, né? Mas a Panini tá fazendo, né? Atrasado, entendeu? Essa revolução digital foi o que influenciou o consumo da informação. Então, vocês lembram da revista 7? Eu curtia muito a revista 7. Muito boa, muito boa. Hoje em dia tu tem programinhas de 2, 3 minutos no YouTube.
Não, segue. Você controla, Hoje em dia tu tem programinhas no YouTube de 2, 3 minutos que te dão notícia do dia, Sim, na hora, sim. do que tá acontecendo. É verdade, Não tem verdade. um mês pra esperar. Exatamente. Cara, o Abril começou a publicar Superman, porque antes da Superman, do todo o panteão aquele, Marvel e DC, passou pro domínio da Abril em 1984. Anterior a isso daí era Ebal. E aí eles começaram lançando, até mostrar aqui, começaram lançando, eu tô com 2 porque o 1 eu já vendi. Mas essa era Ebal, que veio antes, né? Que sei lá, era Demolidor, Superman, tem Superboy. E já era no formato americano, né, Ebal? Só que era PIB por dentro, né? Aí o que a Abril decidiu fazer? A Abril começou a lançar nesse formatinho aqui. Que é o único no mundo esse formatinho aí, né? Só no Brasil, Só né? no Brasil. Aí ele é o formatinho que ele era menor, claro, comparado ao Ebal, mas ele era colorido por dentro. A Ebal também lançava HQ colorida, só que era um misto, né? Era preto e branco colorido, edições de luxo e edições mais acessíveis e tal. E eles assumiram em 84 e começou, ali foi. Mas a Abril é muito famosa. Hoje isso aqui é artigo nostálgico, é pro cara que é nostálgico mesmo. É o colecionador. Isso aí é o basicamente colecionador. uma relíquia. É uma relíquia. É uma raridade. Uma raridade. É o Melhor mix mix de palavra, todos, né? É uma raridade. Mas como é que tu pega isso aí nas mãos, Abel? Isso é uma raridade. Tem que guardar 7 chaves. Tem que aí, cara, eles assumiram o editoriamento e começaram a lançar nesse formato. Começou a sair os formatinhos, que são essas relíquias lindas e maravilhosas aqui. E aí, só que a Abril ela era conhecida por 2 fatores importantíssimos negativos: não seguir cronologia nenhuma e as atrocidades editoriais. Essas eram massa. Essas eram pegada. Essas eram Uma das mais gritantes que tem é da queda de Murdoch, né? Guerra Secreta. Eles pegaram e... Guerra Secreta foi pior. Na hora que aparece, tem uma cena na queda de Murdoch que aparece um Homem de Ferro, e é um patriota de ferro, na verdade, o personagem. Eles apagaram e meteram o Homem de Mas Ferro. só pra dar um salvaguarda aí pra Abril, na época ninguém não sabia de nada. Mas o formatinho foi importante porque, que nem o Rodrigo falou, Era barato, né? era barato, alfabetizou uma geração inteira. Tem uma galera, cara, tanto que eu pedi aqui pra ter uma da Disney, Disney, li muito Disney nesses formatinhos assim, sabe? Crer. Antes de qualquer super-herói Marvel DC, era a Disney que o cara começava a ler as primeiras palavras e tal. A editora eu já vi com problemas há longo tempo. Por exemplo, em 2001 ela perdeu o direito de publicar Marvel e DC. Isso. Pra Panini. Em 2007 2007 perdeu a MTV. Ou seja, tu já vê que já vem perdendo há longo tempo, entendeu? E vem em 2013 aí que vem o baque, né? Não, ela vem fazendo, ela veio tendo esses problemas, e ela foi enxugando as suas operações, Isso, né? Ele foi cortando coisa. Depois, até uma coisa que me marcou muito, eu fiquei muito triste, foi quando pararam de produzir a Playboy. Então em 2013 morreu um dos sócios fundadores, o Roberto Tivita, e assim, os herdeiros eu acho que talvez não souberam tratar a empresa com o mesmo carinho, com as mesmas intenções, e a coisa foi degringolando. E realmente o fato de eles não se atualizarem, né, não se ligarem na internet como muitas empresas fizeram, foi o que foi matando a empresa aos poucos. A Abril começou aos pouquinhos implementando as edições de luxo, que são essas edições aqui, ó. Mostra tu aí. Capa dura? Não, é que tá, a capa dura não existia o Nutelado. Era isso aí, ó, formato americano, com papel muitas vezes couché ou próximo do couché. Ou jornal mesmo. Ou jornal mesmo. E cara, a Abril foi aos pouquinhos implementando. Eu acredito que os primeiros saltos, os primeiros pontapés iniciais foram com as grandes obras, que é o Cavaleiro das Trevas, o Watchmen, Ronin. E o interessante, que o Rodrigo até falou da passagem do Maurício de Souza para a Globo depois, né? O interessante é que o que a Abril não queria apostar de quadrinho adulto, a Globo apostava. Tipo, Orquídea Negra saiu, do Neil Gaiman e do Tom McKean, que é o primeiro trabalho deles para DC, saiu pela editora Globo em 3 edições. Muito bom, leiam. O Sandman completo, a primeira versão dele é tudo da Globo. A Abril não apostou nesse material, tu entendeu? A Abril foi dando esses pequenos passos, assim, nas edições nas edições formato americano, que é o formato lá de fora, e foi dando muito certo. A Abril, ela tinha uma linha de lançamento financeiro que o cara com 10 pila na época, já tinha migrado o real ali em 90 e alguma coisa, o cara com 10 reais, o cara pegava praticamente quase 10 formatinhos na banca. Aí eles botavam 3 títulos, aí tu pagava R$1,90, que era o teu troco do lanche ali, que às vezes tu poupava,
Aí tu pegava 1,90 em cada formatinho, quando tu vê no final do mês ali, tu tinha todos os lançamentos do mês. Rendia. Rendia. Mas claro, o acabamento interno era inferior, o papel era jornal, era grampeado, se não cuida com o passar do tempo, o grampo enferruja, o papel se detona, entendeu? Se desgasta. Aquele deformado, né, também. O cara vai se detonando aos poucos se o cara não dá os devidos cuidados. Imagina, cara, tu pega um quadrinho que ele custa R$1,90 cada formatinho. Aí tu vai. Aí a Abril lança o Premium, que é uma edição que custava R$10. Tinha um mix também, semelhante ao do formatinho, mas o papel era couché, né, cara, o papel era muito bom. E geralmente o que tinha? O que tinha dentro? Tinha uma minissérie, muitas vezes uma série especial, um título regular e um mix. E uma porcaria. Cara, geralmente um título eles salvavam. Claro, mas é isso aí, o mix é isso aí. Aí tu pega R$10 que tu tinha pra comprar todos os teus formatinhos, 10 ou 15 reais que tu tinha pra comprar todos os teus formatinhos no mês, pra botar em uma revista só. Ou duas. E a edição Premium, ela era em torno de 5 ou 6 títulos por mês. Mas é Premium, velho. Eu sei que é prêmio, mas aí tu ia tipo de R$15 de orçamento mensal de revista em quadrinho pra R$60 de revista em quadrinho. Isso aí foi um tiro no pé maior, porque o mercado do colecionismo, o colecionador não estava preparado para esse tipo de investimento, não era a hora, cara. O colecionador não tinha bala na agulha pra isso. Aí o que eles fizeram? Eles disseram, não, vamos renovar o contrato. Foi quando a Panini entrou em 2002. Esse foi o fim da Abril aqui. Esse formato aqui, ó, formato grandão. Esse é um formato premium também, mas é um formato premium não tão grosso, ele é bem grandão. Ele é o grandão. Não, e detalhe, a Panini começou com esse formato até tipo edição 10, não, depois 19 e depois reduziu. Formato americano, que lá nos Estados Unidos chamam só de formato, né? Reduziu para um formato americano aqui, ó. E mudou o papel antes era couché e foi papel jornal, acho. Mudou pouca coisa. É uma qualidade interna. Mudou a capa, né? O papel da capa. Tu chegou a pegar esse material inicial da Panini aqui, hein, Marcelo? Cara, não. Eu comecei a voltar a ler quadrinhos depois de muito tempo. Então, peguei já umas capaduras. E eu já tava numa assim de pegar quadrinho que não era muito... eram mais de produtores independentes, sabe? Eu comecei a procurar coisas diferenciadas, traços diferenciados. Porque eu comecei desenhando cartoon e era mais fácil tu ter como referência esses desenhos mais intelectual. Mas a Panini foi responsável pelo boom dos quadrinhos que tem hoje. Com certeza. Mas é que uma coisa que eu tenho que falar, o mercado também ajudou, a economia também. Sim. A Panini soube envelhecer com... Claro, ela não envelheceu, mas ela soube pegar um mercado que está mais bem estruturado financeiramente, que é o cara que colecionava antes e hoje em dia tem um trabalho, tem um negócio. Sim. É um adulto, vamos dizer assim, que colecionava quando era criança e hoje é adulto. Acho que ele tem um material mais de primeira classe e o cara... Acho que ela respeita mais o consumidor. Sim. A Panini tem um trabalho editorial muito bom. Até porque o consumidor tá mais chato hoje. Foi bem mais. É que hoje em dia o acesso à edição norte-americana, ó. O cara tem acesso à edição norte-americana e à edição nacional, os caras veem a diferença, cara. Ninguém mais dorme no ponto, entendeu? Tá aquela cheirada. Mas, cara, a Panini é mais respeitosa e tem um trabalho editorial melhor, mas a Abril simplesmente teve a era de ouro dos quadrinhos na mão dela. Na minha opinião, a década de 80... Até o final desse programa a Abel vai chorar. Não. Mas, cara, eram pessoas que estavam querendo vender, tipo, provavelmente não tinha alguém lá ficcionado por quadrinhos. Cara, tu falou tudo. Tu falou tudo, é isso aí. Agora a Panini não, a Panini os caras que, eu curto tanto quadrinho, por que não lançam assim? Então, os caras pesquisam, exatamente. Existe a preocupação. E naquela época não existia preocupação. Tipo, não tá vendendo, Cá tem material da Abril que é muito legal, nostálgico, na Terra X tem pra vender. Vários, muita coisa. Vamos ver música? Vamos ter um blimzinho, vamos se despedir primeiro, né? Os empresários, o Marcelo queria falar uma coisa. Consideração final, Marcelo. Só pra encerrar a história da Abril aí, que ela tá numa espécie de concordata, né? O período acertou com a justiça aí pra tentar... Sim, eles estão tentando fazer um resgate dele. É um combinado aí pra negociar as dívidas com os credores. Quem não sabe, é isso mesmo, a negociação com os credores da dívida. Exato. Então, mas mesmo que a Abril você vá, leiam quadrinhos. E comprem revistas também. Comprem, leiam, sabe? Tem Electra Saga pra vender aqui, muito bom. Leiam, é muito bom. Frank Deus Miller. Tem X-Men Premium 2 também. Eu sou o Luiz Abel, jornaleiro. Eu sou o Rodrigo. E eu sou o Regis. Nós somos os 3 pontos, gurizada. Muito obrigado, Marcelo. E eu sou o Marcelo Demitido aqui, valeu. Muito obrigado. É isso aí. Até mais.
Olá, amantes da Nona Arte. Tá, vou tocar a ficha para O problema é que muita gente comentava que, a parte de texto da Playboy era muito boa e as pessoas não levavam Tinha a sério. texto na Playboy? Pois é.